Boa noite, amados irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Então, abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 em diante. Marcos, capítulo 1. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras. Um leproso veio, aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Amém. Até aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e que a iluminação do teu Espírito possa ser iluminado aqui pelo teu Espírito para comunicar com fidelidade a palavra do Senhor nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. O último filme da saga dos Vingadores da Marvel. Então, assim, falando do universo aí do filme da Marvel, que a garotada gosta, né? O último filme, né, que é Ultimato, porque ela começa e termina com o signo da morte, né? A morte é o símbolo aí desses últimos filmes. Então, para retomar a trama de Guerra Infinita, né, 22 dias após o ataque do Thanos, né, do grande vilão do filme, que exterminou a metade da população mundial. E os protagonistas, os Vingadores e todos aqueles amigos, se encontraram de luto, sem perspectiva de futuro, e eles ali estavam, combatiam, mas sem aceitar a perda de alguns colegas, e, claro, a metade da população dizimada. Eu acho que esse cenário de morte, de destruição e de desesperança, ele marca um pouco o cenário do mundo atual, principalmente pós-pandemia. É um período de incerteza, um período de dúvida, um período dias sombrios. A sociedade atual enfrenta dias dificílimos. Falando especificamente para os adolescentes, juventude, nunca se viu na história adolescentes, por exemplo, tirando a própria vida. Isso sempre aconteceu. Mas nos dias de hoje, a depressão, o pânico e tantas situações adversas que eu experimentei na prática, vendo isso acontecendo e tentando ajudar alguns. E outros problemas a nível econômico, social, que nós estamos enfrentando, político. No texto que a gente leu, que acabamos de ler, descreve ali um homem que vivia um momento de caos, sombrio, sem esperança, sem perspectiva. As circunstâncias de vida desse cidadão eram as piores possíveis. A lepra, ele era cometido de uma doença incurável nos dias de Jesus. Hoje a gente tem cura, claro, mas nos dias de Jesus não tinha perspectiva, não tinha esperança. O ser humano era desfigurado. Durante anos ele passava confinado. Essa doença era tão terrível nos dias de Jesus que convertia aquela pessoa a uma massa de carne ulcerada, dilacerada. E a gente pode ver alguns aspectos dessa doença. Por exemplo, ela era incurável, já disse. Segundo Levítico 13, 46, a lepra ela afastava esse doente do convívio da sociedade, provavelmente essa pessoa, e é muito importante a gente ver esse detalhe, para a gente entender o texto, porque provavelmente, por não ter contato com a sociedade e viver isolado, Levítico 13, 46 fala disso também, ele precisava ficar num leprosário, numa caverna, afastado de tudo e de todos, esperando a morte, sem esperança, sem perspectiva alguma. Provavelmente sem ser tocado, dependendo do tempo que ele estava com aquela doença, talvez dias, meses e anos sem ser tocado. Então os problemas
não eram só físicos, mas talvez psicológicos, emocionais e também espirituais, porque ele não tinha acesso à religião. A lepra causava sérios danos físicos, né? A pele do leproso se soltava, os dedos, os braços iam caindo e era até chegar à morte. Ele ia morrendo lentamente. Quando, por algum motivo especial, este homem, que tinha essa enfermidade, ia para a cidade, fazer alguma coisa, alguma compra, a lei de Moisés, né, Levítico 13, lá, se você ler, vai orientando como o leproso devia se portar. Um sino era tocado na cidade para dizer o seguinte: olha, está chegando aí um impuro. E ali, além da impureza, era visto como uma impureza, se você ler o texto levítico, né, impuro, era acrescentado no conceito popular o amaldiçoado. Além de impuro, você é um maldito. Você fez alguma coisa que despertou a ira de Deus. Você é um maldito, é amaldiçoado. Ele era chamado de morto-vivo. Na minha época tinha a volta dos mortos-vivos, né? Hoje é The Walking Dead, né? Não é isso? Então ele era chamado de morto-vivo. Tanto é que a cura, olha só, a cura de um leproso era considerada tão difícil que era equiparado a ressuscitar um morto. Então, ele era visto assim: esse aí está morto já. Ele está vivo, só esperando a morte. E as pessoas acabavam acreditando naquilo, é confinado sem esperança de vida, sentenciado, condenado à morte em seu isolamento. E quando ia para a cidade, ainda virava chacota, virava motivo de as pessoas gritando, o impuro, e ele tinha que entrar gritando. Não bastava o sino lá anunciando as pessoas, ele tinha que ir gritando, impuro, impuro. Ele entrando na cidade gritando, impuro, impuro. Quadro este impossível. A fé e a esperança, porém, todavia, no entanto, renasce em seu coração. Talvez em uma dessas andanças pela cidade, ele se depara com um homem chamado Jesus de Nazaré. A esperança renasce, a fé e a esperança renasce em seu coração ao ver um homem, ao se deparar com um homem chamado Jesus de Nazaré. Como nós cantamos, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Atraído por Cristo. Nessa perspectiva, esse texto, podemos afirmar a partir desse texto, que somente Jesus é a esperança de vida para um mundo enfermo, doente e sem esperança. Somente Jesus é a esperança de vida para um mundo enfermo. Mas o que leva este homem a experimentar essa vida, esse amor, essa graça? Então, nessa história, eu quero destacar duas ações, duas atitudes, duas posturas desse leproso, esse caminhar dele diante de Jesus, e depois, claro, a atitude de amor de Jesus. Então, eu quero falar aqui sobre a fé e a esperança do homem, que renasce ao ver Jesus, e depois a gente vai dar ênfase na demonstração do amor de Jesus Cristo. Maravilhoso Jesus, que coisa tremenda. Então vamos lá? A primeira ação, a do leproso, de fé, a sua manifestação de fé ao se deparar ali com Jesus. Diz ali no versículo 40, na parte A, um leproso, na NVI diz, aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Irmãos, vamos tentar, eu gosto muito de fazer isso lendo a Bíblia. E eu convido você a fazer isso. A usar
todos os seus sentidos na leitura bíblica. Isso é muito legal. Por exemplo, a mulher, só estou dando um exemplo aqui, dicas para leitura bíblica, né? A mulher quebrou aquele vaso de perfume. Tenta se imaginar na história, sentir o cheiro do perfume. Uma situação em que os discípulos estavam ali se alimentando. Tenta sentir o sabor daquele peixe que Jesus fez lá na brasa, né? Usa os seus sentidos. E aqui é bom a gente mergulhar na cena e imagina você como um morador daquela região, está lá, suas crianças lá, as crianças brincando na rua, né, os jovens, que hoje é meio difícil isso, né, mas no interior, brincar na rua, andar de bicicleta, cada vez mais difícil. Vamos pegar assim, lá no seu condomínio, né, andar de bicicleta, já. Mas imagina uma comunidade, e de repente esse leproso, o sino começa a tocar. E o sino tocando, anunciando a chegada de um impuro e de um amaldiçoado. Imagino ali, entrando nesse texto, mergulhando, as pessoas correndo, tirando as crianças da rua. Sai que está chegando um impuro, está chegando um amaldiçoado, está chegando um morto-vivo, está chegando um zumbi. Tira as crianças. As ruas desertas. Imagina a cena. Não há ninguém na rua. E aquele homem se aproxima gritando da cidade: impuro, impuro, impuro. Porém, uma coisa curiosa acontece. Todo mundo saindo, você com sua família lá, vamos embora, vamos sair daqui. Porque é sempre assim, né? Às vezes a gente tem uma máxima, né, alguma coisa, e a população acaba aumentando as coisas, né? Já viu isso? Acontece muito no conceito popular. Então todo mundo na rua deserta, imagina a cena. E aquele homem observa e falou: tem um maluco ali. As palavras minhas, não estão na Bíblia não, né? Só pode ser doido esse cara, né? Porque até ele acreditava: eu sou amaldiçoado, eu sou impuro. O que esse cara está fazendo ali? Mas esse cara, impuro, cada vez mais que ele falava, ele era atraído por essa graça. E ele se aproxima, como diz o versículo 40, ele percebe que aquele que está em seu caminho não era qualquer homem, não era qualquer pessoa. E então, no coração daquele homem sem fé, sem esperança, sem perspectiva alguma de vida, começa a brotar. E não só brotar, ele toma uma postura. Diz que ao se aproximar desse homem que ele identifica como diferente, que deveria ter saído porque ele era impuro e não podia ter contato com as pessoas, mas esse homem permanece, e ele é atraído, e ele se aproxima, e ele se aproxima, e ele toma uma atitude de fé. Ele dobra o joelho e se curva diante de Jesus. Por que um ato de fé? Porque um judeu só se curva diante de Deus. E o judeu aprendeu isso. No Antigo Testamento a gente vê muito judeu se dobrando, né? O Israel se curvando diante de outros deuses, fazendo imagem. Mas depois do cativeiro babilônico, né? Judá nunca mais se prostituiu diante de outros deuses. Aprenderam a lição lá no cativeiro, sendo oprimido pelos babilônicos. E esse conceito, né, do monoteísmo cresceu nesse tempo. Então o judeu só se curvava diante de Yahvé. O que este homem, com o seu ato de ajoelhar-se diante daquele homem chamado Jesus de Nazaré, era depositar a sua fé dizendo: tu és o Messias, tu és Deus. E isso é muito profundo, irmãos. Isso é um ato de fé que vocês não têm ideia. Como que um homem, você identificar que ele é Deus, ele é o Senhor, quem estava diante dele era um homem que podia mudar, e isso brota aquela fé, e ele deposita essa fé, essa confiança
Como o pastor Barreto descreveu muito bem a questão da fé como confiança, e eu digo confiança na pessoa de Jesus. Crer em Jesus, e é isso que ele faz. Hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Todo filme, eu aprendi isso no seminário, por incrível que pareça. Meu professor dava aula de quadrinhos também, tá? De vez em quando, dando aula lá, ele, não, super-herói e tal. E ele dizia o seguinte: todo filme, história de quadrinhos, ele nasce num contexto da nossa sociedade. Por exemplo, por que o universo da Marvel, dos Vingadores, faz tão sucesso hoje? Porque nós estamos carentes de heróis. A sociedade está desesperada no caos que está vivendo. Mas deixa eu dizer para vocês aí, jovens adolescentes, os Vingadores não podem resolver a nossa situação. É ficção, gente. Mas deixa eu te falar do super-herói chamado Jesus de Nazaré. É nele que a gente deve colocar a nossa fé, a nossa confiança, porque Ele é Deus, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Por isso, faça o que Tiago disse no capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus. Seja atraído nessa noite, como nós cantamos, quebrantado diante da graça de Cristo. Diante do Deus Emanuel, do Deus conosco. Ele está aqui nessa noite. Se aproxime, deposite sua fé, a sua confiança naquele que pode transformar a sua vida. Segundo, primeiro, a manifestação da fé. Quebrantado de joelhos, ele reconhece a divindade de Cristo, fé. Crendo que Jesus era o Messias prometido. Segunda manifestação, surge em seu coração, ao se aproximar diante daquele homem, esperança. A esperança de ser curado, não só de ser curado, mas de viver. Porque não era simplesmente ser curado. Ele era excluído da sociedade, confinado num leprosário, esperando, sentenciado à morte no isolamento. Sem contato com as pessoas, sem ver as cores da vida, sem viver a vida. Por isso, no versículo 40, na parte B, ele, ao se aproximar de Jesus, quebrantado, e essa atitude de quebrantamento é uma atitude de fé diante de Jesus, reconhecendo Jesus como Messias, e agora na sua manifestação de esperança, quando ele diz, olha, se tu quiseres, tu podes me purificar, mudar a minha vida. Um leproso, ele não tinha esperança de vida. Como disse lá na introdução, ele era visto como um morto-vivo. A cura era vista como uma ressurreição dos mortos. Ou seja, impossível. Sem esperança, sem perspectiva. Eu já desisti da vida. Mas surge a esperança, brota diante de Jesus, coloca a sua fé e surge essa esperança de expectativa de viver a vida como ela é. E ele diz então, olha, se tu quiseres, tu podes, tu és Deus, tu és Senhor, tu és o Salvador, tu podes me libertar, tu podes me salvar, tu podes me curar. Além do mais, aquele homem ele sabia que jamais poderia se aproximar de uma pessoa. Ele está até violando a lei, porque era imundo, amaldiçoado. E como imundo, veja bem qual era o conceito. Você não pode se aproximar de ninguém, muito menos tocar. Porque ao tocar, a outra pessoa se torna impura. Olha que coisa. Porém, aquele leproso caído aos pés de Cristo, reconhecendo que Jesus era o Messias prometido aos seus antepassados, seus pais, os profetas, deposita a fé. E agora coloca a esperança naquele que definitivamente podia curar a sua doença e levá-lo à eternidade, à sua vida plena, vida abundante aqui e também além. A expressão se quiseres
demonstra que o homem confiava que Jesus podia tudo. Uma constatação. Ele estava atribuindo a Jesus uma dignidade que ultrapassa em muita autoridade de um profeta meramente humano. Jesus era Deus, ele é Deus. Olha essa aí, pega a visão aí, jovens e adolescentes. O homem-formiga, vamos pegar lá no Ultimato, voltou do mundo quântico e trouxe esperança. Não foi isso? Para os Vingadores e para o mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na verdade, o Homem-Formiga não trouxe esperança. Ele trouxe otimismo. Porque otimismo é diferente de esperança cristã. Saiu um poeta que fala essa diferença entre otimismo e esperança. Por quê? Porque otimismo é quando você está numa situação difícil, aí você fala assim, poxa, eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Isso é otimismo. Você está vendo uma luz no fim do túnel. E aí então, a alegria surge porque você está vendo uma luz no fim do túnel. A esperança cristã é diferente de otimismo. A esperança, né, o otimismo é alegria por causa de alguma coisa, é coisa humana e natural. Mas a esperança cristã é sobrenatural, é divina, vem de Deus. Esperança cristã é quando você não está vendo luz nenhuma. Tem um texto de Isaías que está me vindo na mente agora, eu não vou lembrar o endereço certo, capítulo 50, versículo 20, ou versículo 10, não lembro agora. O texto de Isaías diz assim, quando andares na escuridão, onde não tem luz nenhuma, confia no nome. Nome significa caráter. Confie no caráter de Deus. E apoie-se sobre o seu Deus. Esperança é quando não há nenhuma luz no fim do túnel. O poeta vai dizer, é quando é seca absoluta do lado de fora. E então se faz verão no coração, começa a borbulhar. Não há nenhuma perspectiva do lado de fora, há inverno, mas há verão no seu coração. O otimismo é verão lá fora, faz verão aqui no coração, né? Então, você está vendo alguma coisa diferente. A esperança, portanto, é alegria a despeito de. Otimismo é alegria por causa de. Esperança é alegria a despeito de. Coisa divina. Então, lá, o mundo lá, da Marvel lá, foi otimismo. Vamos voltar no futuro. Estou dando spoiler direto. Quem não viu, todo mundo já viu, então, todo mundo, assim, a galera jovem aí, então, quero saber. É spoiler direto. Algumas perguntas. Onde está a sua esperança? Será que você tem sido otimista? E quando as coisas estão desfavoráveis, talvez você não está vendo luz nenhuma, é nesse momento que você vai descobrir se você tem algo divino e extraordinário. E talvez hoje, Jesus está sendo apresentado, e Ele está aqui hoje. Foi Ele que fez brotar no coração daquele homem sem esperança, a esperança de vida que estava perdida no seu mundo. Talvez hoje você está sem esperança, sem perspectiva. Jesus é aquele que quer fazer renascer a esperança no seu coração. Ah, pastor, sim, então eu vou sair daqui, todos os meus problemas acabaram. Ah, mas agora está vindo a eleição, se fulano de tal ganhar, o Brasil vai mudar, a minha vida vai mudar. Ah, se a minha tia, aquela que tem dinheiro, é poderosa, ela vai ver um esquema lá. Ah, agora a minha vida vai resolver. Ah, se tem um médico lá poderoso, ele vai resolver o problema. Deixa Jesus trazer
alegria ao seu coração. Eu não estou dizendo aqui que você vai sair daqui, seus problemas acabaram, como eu disse. O problema pode continuar, mas hoje você pode sair daqui com um verão invencível no seu coração. E quem promove isso é o Espírito de Deus. Esperança, alegria a despeito de. Mesmo que tudo esteja destruído, o seu coração pode borbulhar a alegria e a esperança que vem de Deus. Coloque a sua esperança hoje em Cristo, o único que pode mudar a realidade da sua vida. O único que pode trazer sentido para a sua vida. E aí eu vou para a última manifestação. A manifestação da fé, da esperança, estava com este homem, que brotou em seu coração e ele externalizou. Mas agora a parte mais linda do texto. A parte mais linda do texto. A manifestação do amor. Pastor Barreto, de maneira preciosa, falou muito bem sobre isso. Porque o amor é pintado em quadros, na ficção científica, nas novelas, é descrito de maneira diferente, ou é reduzido a uma paixão carnal, sexual, e por aí vai. Tem gente que mata por amor, né? Olha o amor que as pessoas estão definindo por aí. Tem gente que está matando por amor, né? Não, eu amava ela, por isso que eu matei. Versículo 41 e 42, acompanhe comigo. Cheio de compaixão, adolescentes e jovens, eu estou com plot twister, né, que eles chamam. Estou aqui, olha, foi um negócio que veio aqui, que alguém me falou, vocês vão ver o que eu vou falar aqui, vou revelar. Não vai embora não, vai beber água não, segura aí. 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão. Gente, olha o que significa isso aqui. Tocou nele. Vocês têm ideia, diante de tudo que eu descrevi sobre este homem, o que significa tocou nele? E disse, eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Deixa eu te dizer uma coisa, na lei de Israel, né, nos dias de Jesus, como a gente viu aqui em Levítico, aquele que tocava no leproso se tornava impura. O impuro tocou, ele se tornava impuro. Olha que coisa linda. O toque de Jesus tem implicações integrais. É claro, por estar isolado, sem contato físico com as pessoas, o toque de Jesus tem uma questão psicológica, né? Quantos anos ele estava ali sem ser tocado por alguém? Provavelmente brotou a emoção. O toque físico tem implicações físicas, traz o bem-estar, mas o toque físico também traz a realidade espiritual de salvar aquela alma. Porque Jesus viu a demonstração de fé, a uma fé salvadora. E o toque de Jesus o cura de maneira abrangente. Isto é, o amor no conceito judaico-cristão. É por isso que nós não podemos avaliar nas categorias platônicas da nossa sociedade, do mundo. O amor precisa ser definido a partir das categorias bíblicas. E amor no conceito bíblico não é apenas um sentimento. Já viu aquilo? Ai, eu estou todo arrepiado, estou sentindo um amor. E não faz nada pela pessoa. Ai, eu sofro pelos perdidos. Ai, chorando. E fica nisso. Para um judeu, você quer ver uma coisa? Só abrindo parênteses. 10 mandamentos. Lembra que Jesus disse assim? Ele fala amar a Deus e amar o próximo. Jesus não está invalidando os 10 mandamentos, não. Ele só está resumindo. Porque para o judeu é o seguinte, como que eu faço para amar Deus? Os 4 primeiros mandamentos, lá de Êxodo 20,
fala de como você pode amar a Deus. Não faça imagem, não se curve diante de outros deuses. Olha como é que é prático. Tá? E amar o próximo? Os 6 seguintes mandamentos está falando de como eu posso amar o próximo. Não mentir, falso testemunho, não cobiçar, tudo relacionado ao quê? O amor é prático. E no caso de Jesus, esse amor prático, ele não disse ali, eu te amo. Igual a gente vai lá evangelizar a pessoa está com fome, está passando mal ali, fraca. Olha, eu queria vir aqui para dizer, Jesus te ama. E você vai embora. Aí o cara está falando assim, Jesus, que Jesus é esse? Eu estou aqui. E a Bíblia diz que nós somos o que de Cristo? O corpo de Cristo. Se é o corpo de Cristo, se eu estou dizendo que Jesus ama, a manifestação do amor é prático. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. O amor prático. E como que Jesus, através de atitudes? Tocando. O toque de Jesus revela um amor prático. E olha a sacada do texto. Ao tocar no impuro, o que a lei dizia? Eu me torno impuro. Mas não foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele se fez maldição por nós. Ele se tornou maldito por nós. Nós somos os amaldiçoados, os impuros. Mas na cruz, porque a morte na cruz era uma morte vergonhosa. Era para os piores criminosos. E ele não cometeu nenhum delito e pecado. Mas ele estava na cruz em seu lugar, no meu lugar. Ele se fez maldito naquela cruz. Por isso que o texto, Paulo vai dizer em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pregado na cruz, no madeiro. Jesus prova o seu amor. O amor é prático ao morrer na cruz por você e por mim, quando ainda éramos pecadores. Outro texto que revela o amor prático, Deus amou, o pastor Barreto falou isso hoje, Deus amou o mundo que se doou, se deu, é prático. Olha agora, olha essa aí. Quem salvou o mundo lá dos Vingadores não foi o Homem-Formiga. Quem adivinhar quem foi, vai ganhar um hambúrguer. Quem que salvou o mundo, gente? E tem uma pegadinha aqui para ninguém acertar, então estou tranquilo. Doutor Estranho. Vai. Boa! Boa! Como eu disse que tinha pegadinha, mas quem criou o rato? A pegadinha está aí. Se você fala Deus, eu falo assim, não, foi o rato. Né? Entendeu a pegadinha? Deus mandou o ratinho lá, o ratinho que foi lá no aparelho, que o Homem-Formiga estava preso no mundo quântico. E aí o ratinho foi lá, ele ficou livre daquele mundo, e ele, eu vi que lá, e resolveu a situação, e eles começaram a montar o esquema para voltar no tempo, e voltar para reverter aquela destruição. Então quem salvou foi Deus. Até no filme, eu consegui pegar aqui e dizer o seguinte, tudo é Ele. Tudo é Ele, por meio dEle e é para Ele. Até no filme, não tem jeito não. Até na ficção, né? Deus foi providência do ratinho lá. Hoje em nosso mundo, Deus providencia Jesus para entrar no seu caminho, um caminho talvez de desesperança. E Jesus quer tocar na demonstração de amor, purificar, salvar, resgatar e redimir. O amor dele é um amor salvador. É um amor altruísta, é um amor, mesmo você não querendo nada e falhando, ali está o amor de Deus. Ele amou quando ainda éramos pecadores.
Jesus então toca e declara àquele leproso: olha, eu quero que você seja purificado. E diante daquela palavra de Jesus, o texto diz que imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa para você: se hoje você decidir colocar a sua fé, a sua esperança diante desse amor, ser atraído pela cruz de Cristo, que revela o seu amor na cruz, imediatamente você terá perdão dos seus pecados e terá o seu nome escrito no livro da vida. E terá esperança para a vida aqui e agora, não só para a vida eterna, mas hoje, vida abundante aqui, agora, hoje. Hoje, imediatamente. Não importa a dimensão do seu pecado diante da dimensão do poder do amor de Cristo. Instantaneamente você pode ser purificado, como diz Isaías 1,18, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Jesus quer te curar e te salvar nessa noite. Para encerrar, concluindo, versículo 43 a 45, vimos a manifestação da fé e da esperança daquele homem. Vimos a demonstração do amor de Jesus ao tocar e purificar aquele homem, ao se fazer maldição ali naquele lugar, e é isso que ele faz por nós. Que amor é esse? Abrindo parênteses, o Hernando Dias Lopes, que diz o seguinte, ele falando sobre aquele texto de Romanos 12, quando ele diz assim: e esse é o vosso culto racional. A gente pensa que culto racional é a ausência de emoção. Aí ele estava falando ali que racional não tem esse sentido de uma ausência da emoção. Tem sentido de culto coerente. É um culto coerente, tudo que você faz. E aí ele faz o seguinte, ele fala o seguinte: irmãos, quer ver uma coisa no culto? É impossível você entender o que Jesus fez na cruz, esse amor, é impossível. E isso não mexer com as suas emoções. Não estou falando de chorar, não. Não é chorar, tem gente que chora, mas... Então o culto envolve o seu intelecto, a sua razão, o seu todo. Toma. Então isso mexe com o nosso coração. É o amor que nos atrai, nos arrasta. Não é a palavra do pregador, não. É o Espírito Santo que está falando no seu coração hoje. Mas olha o que vai acontecer. 43, verso seguinte, vou dizer: em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, desobediente, esse garoto, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Então Jesus ordena aquele homem para ficar quieto, ir lá, mostrar que realmente dá oferta, né, no culto, vai lá na igreja, lá mostra lá o sacerdote, ó, estou purificado, estou pagando a minha oferta, faz tudo bonitinho. Mas olha, não fica espalhando essa notícia, porque daqui a pouco eu não consigo mais andar por aí. Falando aqui na minha versão, né? Conjecturando. Daqui a pouco eu não posso. Irmãos, mas deixa eu te dizer uma coisa. E é aí que eu quero pegar para vocês. Jovens e adolescentes, vocês têm ideia de quantas pessoas, jovens e adolescentes, que estão tirando as suas vidas? Que estão sem sentido de vida? O que vocês, que dizem que tem Jesus, esse amor, o que vocês estão fazendo por eles? Quantas pessoas que estão caminhando sem esperança? E vocês conhecem o amor de Deus. John MacArthur, ele vai dizer no livro dele, Evangelismo, eu falando para os alunos, eu digo isso: evangelismo é um mendigo contando para outro mendigo onde ele pode encontrar pão. Ou seja, que eu falo para os alunos: olha, você vai evangelizar, se coloca superior, porque você tem Jesus, né? Olha, você é um pecador miserável, mas eu sou santo. Não, é um mendigo falando para o outro. Só que esse mendigo já encontrou pão. Pão da vida.
E veja a lógica dos moradores de rua. Só quem passa fome sabe o que significa passar fome. Portanto, isso gera generosidade. Se eu encontrei pão, eu quero correr para os outros mendigos para dizer onde ele pode encontrar pão. Então é difícil conceber alguém que diz que teve o encontro com esse amor de Jesus e não sair como este homem saiu pela cidade para anunciar e contar para outros sobre este amor. Compartilhar desse pão do Verbo vivo que desceu dos céus. Tem um trecho da música da Fernanda Brum que diz assim: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. São aqueles que reconhecem o que Ele fez na cruz, o amor imensurável de Deus, é que entrega a vida toda, para agora manifestar, sabe o quê? O amor para as pessoas. O amor que Cristo demonstrou e aplicou na sua vida, é esse amor que você precisa compartilhar com os outros. E aí, o pastor Barreto, que tomou a mensagem de mim, né, quando ele fez o jogo lá, João 3,16, diz que Deus amou e deu o seu Filho. E 1 de João 3,16 fala a mesma coisa, é o mesmo autor, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, a mesma mensagem, só que lá na carta ele vai acrescentar um detalhe. O Evangelho de João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. 1 de João 3,16 vai dizer, olha, Deus, conhecemos o amor nisso. Deus deu o seu Filho por amor, e agora nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Foi o que esse homem fez. Foi encontrado e atraído por esse amor de Jesus. Purificado, restaurado, esperança renovada, fé elevada. E agora, cheio desse amor de Deus, Ele quer comunicar para os outros. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.